Pessoal, tudo bem? Vamos lá? Preparados para mais uma aula? Nós já falamos sobre modelo atômico, sobre as partículas atômicas, já conhecemos um pouquinho da história da tabela periódica e agora nós vamos falar sobre distribuição eletrônica. É isso mesmo, como o próprio nome diz, é a distribuição dos elétrons dentro das camadas eletrônicas de um átomo. E o recurso que eu vou ensinar para vocês hoje, nós vamos falar sobre o diagrama de Linus-Pauling, também conhecido como distribuição eletrônica em subníveis. Vamos lá? Antes de mais nada, vamos lembrar um pouquinho das ideias do Niels Bohr, o dono do modelo atômico atual. De acordo com Niels Bohr, os elétrons estão distribuídos no átomo em camadas específicas que ele chamou de níveis de energia, porque cada camada tem uma quantidade de energia, sendo que, quanto mais afastada do núcleo, mais energia essa camada terá. E elas têm ordem crescente de energia. Portanto, a segunda camada tem mais energia que a primeira, a terceira camada tem mais energia que a segunda, e assim por diante. Outra coisa importante é que cada camada comporta uma determinada quantidade de elétrons. Então, os elétrons não ficam concentrados numa única camada, e sim distribuídos em várias camadas. E cada um na sua, porque cada camada vai ter uma quantidade de elétrons específica. Vamos lembrar das camadas eletrônicas. Então, as camadas são 7, que vão de K a Q. E em cada uma delas cabe uma quantidade de elétrons máxima permitida. Então, a primeira camada, que é a K, comporta 2 elétrons. A segunda camada, que é a L, comporta até 8 elétrons. A camada M, que é a terceira, comporta 18. N, que é a quarta, comporta 32. O, que é a quinta, comporta 32. P, que é a sexta e penúltima camada, comporta 18. E Q, que é a última, comporta 8 elétrons. Essa distribuição inicialmente era bastante utilizada, porém ela possui algumas limitações, principalmente por causa dos elementos de transição. Porque elementos de transição, que são aqueles da família B, eles apresentam camadas incompletas. Então, essa distribuição por camadas eletrônicas não consegue atender aos elementos da família B. Agora, o diagrama de Linus-Pauling é possível fazer a distribuição de elementos representativos da família A e dos elementos de transição que são da família B. Por isso, ele é bastante utilizado. Linus Carl Pauling foi um cientista americano que nasceu em 1901 e viveu até 1994. Vamos ver quais foram as principais ideias dele? Então, as principais ideias foram: os níveis possuem energia crescente. Os níveis são as camadas. Então, é aquilo que nós já vimos. A quarta camada tem mais energia que a terceira. A quinta camada tem mais energia que a quarta. E assim sucessivamente. Os níveis estão subdivididos no que nós chamamos de subníveis. Então, dentro de uma camada, eu tenho outras divisões que são os subníveis, que são 4. S, P, D e F. Nessa sequência, eles também possuem energia crescente. Portanto, o subnível P tem mais energia do que o subnível S. O subnível D tem mais energia que o P. E o subnível F tem mais energia que o D. E a quantidade de elétrons de cada um vai aumentando de 4 em 4. Então, no subnível S, nós temos 2. No P, teremos 6 elétrons. No D, 10. E no F, 14. Cada nível e cada subnível vai possuir uma quantidade máxima de elétrons possível também. Portanto, a gente tem que tomar cuidado para que não ultrapasse a quantidade máxima de elétrons permitida. Vamos entender as ideias do Linus Pauling fazendo essa comparação nessa tabela. Então, nós temos os níveis que variam de 1 a 7. 1 corresponde à primeira camada, que é a K, e o 7, que é o último, corresponde à última camada, que é a Q. A quantidade de elétrons para cada nível continua a mesma. 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Sendo assim, vamos pensar na primeira camada, que é a K. O número 1 é o nível, que é a camada eletrônica. O S corresponde ao subnível. E o número 2, que fica aqui em cima, é a quantidade de elétrons. Como na primeira camada só cabem 2 elétrons, então ela só possui o subnível S2. Então, é 1S2. Já a segunda camada tem que ter 8 elétrons, portanto, ela vai ter 2 subníveis, o S2 e o P6. Então, nós vamos escrever 2S2 e 2P6.
Se nós somarmos 6 mais 2, resulta nos 8 elétrons que aparecem aqui. Observem que todos que têm o número 2 estão se referindo ao mesmo nível, que seria o segundo nesse caso. A terceira camada comporta 18 elétrons, portanto, ela terá 3 subníveis, o S2, o P6 e o D10. Se nós somarmos 2 mais 6 mais 10, resulta em 18 elétrons no total. Os níveis 4 e 5, ambos possuem 32 elétrons. Então, eles são os únicos que apresentam os 4 subníveis, S2, P6, D10 e F14. Se nós somarmos 10 mais 14 mais 6 mais 2, obtemos 32. O nível 6, que é a camada P, vai ter 3 subníveis, S2, P6 e D10, que somando vão dar 18 elétrons. E o último nível, que é o 7, só tem 8 elétrons, portanto vai ter 2 subníveis, o S2, então 7S2, e o P6, 7P6. Vamos ver como é que ficou montada essa estrutura? Então, agora nós vamos verificar todas essas ideias na construção do diagrama de Linus Pauling. Então, nós vamos aprender como fazer a leitura correta dele, qual é a sua sequência e como fazer a somatória. Então, aqui nós temos a representação do diagrama. Primeira coisa importante, o diagrama foi feito na sequência de 1 a 7, todos os subníveis um embaixo do outro, todos os S's um embaixo do outro, todos os P's um embaixo do outro, assim com os D's e assim com o F. Ele é traçado em diagonal, então ele tem linhas em diagonal. Essas linhas em diagonal vão ser lidas sempre de cima para baixo, tá? Então nós vamos seguir a sequência sempre de cima para baixo. Enquanto não terminar os números de uma mesma linha, eu não posso mudar de linha. Então, por exemplo, nessa daqui, eu tenho 2P6 e na sequência eu tenho 3S2 na mesma linha. Então, eu tenho que chegar até o final do 3S2. Chegou no final, aí eu vou para a próxima linha e começo de cima para baixo também. Então, nós teremos 3P6 e 4S2 na sequência. Chegou no final, não tem mais nenhum número, nós vamos para a próxima linha. Também de cima para baixo, 3D10, 4P6 e 5S2, até terminar. E quando termina, aí eu sigo para a próxima linha. Essa é a sequência que a gente vai fazer sempre. Não se preocupem se os números ficarem fora de ordem. O que importa é seguir a ordem correta. Então, vamos ver qual é a leitura correta do nosso diagrama. Então, tudo começa aqui no 1S2. Então, nós teremos 1S2... Depois, na sequência, 2S2, depois voltamos para cima, 2P6, e aí vamos terminar a linha no 3S2. Depois, vamos para a próxima linha, começa no 3P6 e passa até o 4S2. Então, olha aqui a nossa sequência, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Depois do 4S2, vamos voltar aqui para cima, ler em diagonal. Então, nós teremos 3D10, 4P6, 5S2. 3D10, 4P6, 5S2. Mesmo fora de ordem, vocês vão continuar copiando nessa sequência. Depois, voltamos aqui para cima na próxima linha. Teremos o 4D10, o 5P6 na sequência e o 6S2. Chegamos ao final de mais uma linha. Agora, vamos voltar aqui em cima na diagonal. 4F14, 5D10, 6P6 e o último dessa linha, 7S2. Observem que eu segui toda a diagonal. Agora, vamos voltar para chegar na última linha. Então, nós teremos na sequência 5F14, 6D10 e, para finalizar, 7P6. Essa sequência vai ser sempre a sequência de leitura. Além disso, 2 conceitos vão ser muito importantes, principalmente quando nós falarmos sobre íons. Então, nós temos a camada de valência, que é abreviada pela sigla CV. Ela é a camada mais externa que o átomo possui, ou seja, é a última camada do elemento. É a camada mais afastada do núcleo. Também teremos o nível mais energético, que a gente abrevia pela sigla Ne. O nível energético é aquele subnível que apresenta o elétron com maior energia dentro do átomo. E ele sempre vai ser o último subnível que nós escrevemos na distribuição.
Então, ele nunca vai mudar. O subnível em que terminou a distribuição, esse subnível é chamado de nível mais energético. Vamos começar os nossos exemplos? O primeiro exemplo nosso vai ser o sódio, cujo número atômico é 11. O número atômico sendo 11, então ele vai ter 11 prótons e 11 elétrons. Então, a distribuição eletrônica dele vai ficar 1s2, 2s2 e 2p6. Então, nós já fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro. O nosso próximo subnível será o 3s2. Se nós fizermos a somatória, 2 mais 2 são 4, com mais 6, 10. Se eu colocar 3s2, vai para 12. Então, ultrapassa o nosso número atômico, que é 11. Então, na verdade, nós precisamos de apenas um elétron. Sendo assim, no subnível S, eu posso colocar no máximo 2. Ele sendo o último subnível escrito, eu posso colocar o 1. Então, vai ficar 3s1. Se nós transformarmos isso em nível, nós teremos camada K, é a primeira. Então, ela tem 2 elétrons, 1s2. Então, 2 elétrons. Camada L são todos os que têm número 2. Então, nós temos 2s2 e 2p6. Vamos somar, temos no total 8 elétrons. E a terceira camada, que é a M, é a que tem o número 3. Só tem o S1, portanto, vai ter 1 elétron. A nossa camada de valência, 3s1, que é o número maior que nós temos. O nível mais energético, que é o último, também é 3s1. Então, olha que interessante. Nós temos aqui a camada de valência igual ao nível mais energético. Isso significa que esse elemento é da família A, é um elemento representativo, porque a camada de valência é igual ao nível energético. Vamos para mais um exemplo. Vamos fazer o elemento químico iodo, cujo número atômico é 53. Portanto, o iodo neutro possui 53 elétrons. Então, a nossa distribuição vai ficar 1s2, 2s2, depois voltando aqui em cima, 2p6, 3s2, vai lá em cima de novo, 3p6, 4s2, e aí vai lá em cima, 3d10. Se nós pararmos aqui no 3d10, fizermos a somatória, o resultado vai dar 30. Então, vamos continuar. 4p6, então mais 6 vai dar 36. 5s2, 1 mais 2 vai dar 38. Vamos para o próximo, 4d10. Nós teremos aí o valor de 48. O próximo subnível é o 5p6. Se nós colocarmos 6 elétrons, vai dar 54. E nós só precisamos de 53. Portanto, ele vai ser o último subnível escrito. Como eu quero 53, então já temos 48. Para 53 falta 5. Portanto, o último vai ser 5p5. Transformando isso nos níveis. Então, olha, a camada 1, que é a K, só tem 2 elétrons por causa do S2. Então, a camada K tem 2 elétrons. A segunda camada, nós teremos o 2s2 e o 2p6. Então, nós vamos somar, nós teremos no total 8 elétrons, 2 mais 6. Da terceira camada, nós teremos o 3s2, o 3p6 e também o 3d10. Então, nós temos 2 mais 6 mais 10, que resulta em 18. Da quarta camada, nós teremos o 4s2, o 4p6 e o 4d10. 10 mais 6 mais 2 também vai dar 18. Então, a camada N tem 18 elétrons. E a última camada, que é a quinta, nós teremos o 5s2 e o 5p5. Somando 5 mais 2, nós teremos 7 elétrons. Notem que a camada de valência é a maior que tem o número 5. Então, é 5p5. 5s2 e 5p5. Nós teremos 7 elétrons na camada de valência. E o nível energético, que foi o último escrito, corresponde a 5p5 também. Portanto, o iodo é da família A, é um elemento representativo também. Agora vamos fazer o ferro. Ferro, número atômico, 26. Vamos seguir a sequência do diagrama. Então, nós teremos 1s2, depois na sequência 2s2, voltando aqui em cima, 2p6, continua seguindo na linha, 3s2. Vai lá em cima, 3p6, e aí na sequência temos o 4s2. Se nós fizermos a somatória, 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6 mais 2,
nós teremos no total 20. O próximo subnível nosso é o 3D10. Se eu fizer 20 mais 10, dá 30. Ultrapassa o valor que nós queremos. Então, na verdade, faltam apenas 6 elétrons. Como no subnível D cabem até 10, ele sendo o último que eu vou escrever, eu posso colocar 6. Então, vai terminar em 3D6. Agora, vamos verificar como fica a distribuição em camadas. A primeira camada é um S2, portanto, tem 2 elétrons. A segunda camada, nós teremos o 2S2 e o 2P6, portanto, teremos 8 elétrons. Na terceira camada, teremos 3S2, 3P6 e 3D6. 6 mais 6, 12, com mais 2, 14. E a última camada, nós teremos 4S2, portanto, são 2 elétrons na camada M. Observem que aqui na camada M, ela está incompleta. Ela não tem 18 elétrons, ela tem apenas 14 e tem mais 2 elétrons na última camada. Por isso que é um elemento de transição. Tem camadas anteriores à última incompletas. Além disso, observem que o maior número que apareceu aqui foi o 4. Portanto, a camada de valência é 4s2. Isso significa que o ferro tem 4 camadas eletrônicas. Porém, a nossa distribuição terminou em 3d6. O nível energético é 3d6. Então, o nível energético não é igual à camada de valência. Portanto, trata-se de um elemento que está na família B, elemento de transição. Vamos, então, verificar as considerações sobre o que nós vimos até agora. Elementos da família A, que são os representativos. A camada de valências deles é igual ao nível mais energético. Elementos de transição, que são da família B, tem uma camada de valência diferente do nível energético. E uma coisa bem importante, um detalhe que vai ser útil daqui para frente. Se o elemento for um íon, ou seja, tem carga elétrica, então ele tem ou carga positiva ou negativa, nós vamos acrescentar, no caso dos ânions, ou retirar, no caso dos cátions, elétrons. Esses elétrons que vão ser acrescentados ou retirados, eles têm que ser mexidos na camada de valência. Agora, se ele for um cátion e eu precisar de mais elétrons do que eu tenho na camada de valência, então nós vamos tirar os elétrons da camada de valência e os que estiverem faltando vão ser retirados do nível mais energético. Daqui a pouco nós vamos fazer um exemplo a respeito disso. Vamos verificar o que acontece? Então, nós vamos falar novamente do ferro, que já foi feito nos itens anteriores. Nós vamos partir do ferro neutro. Então, a distribuição do ferro neutro está aqui. Termina com 4s2, que é a camada de valência, e 3d6, que é o nível mais energético. Vamos fazer a distribuição do íon ferro, que é um cátion bivalente. Ou seja, ele tem carga mais 2, então ele terá 2 elétrons a menos. Então, nós vamos ter que retirar 2 elétrons. De onde nós vamos fazer isso? Vamos partir do átomo neutro. Vamos procurar a camada de valência, que é 4s2. Ela tem 2 elétrons, que é o que eu preciso retirar. Então, essa camada vai sumir. Então, a nossa distribuição vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. O 4s2 some e termina em 3d6. Se nós compararmos, o átomo neutro de ferro tinha 4 camadas. Já o íon bivalente ferro vai ter apenas 3 camadas. Isso significa que o raio do íon, o raio do cátion, é menor que o raio do átomo neutro, porque ele perdeu uma camada eletrônica. De 4 camadas, ele passa a ter 3. Então, no caso dos cátions, o raio do cátion é sempre menor que o raio do átomo neutro, porque ele vai ter uma camada eletrônica a menos, geralmente. Vamos fazer o exemplo do outro íon do ferro, que é o ferro mais 3. Então, nós vamos ter a mesma linha de raciocínio do exemplo anterior. Vamos partir do átomo neutro, considerando a camada de valência 4s2 e o nível energético 3d6. O ferro de agora, ele é um cátion trivalente, ele tem carga mais 3. Portanto, ele vai perder 3 elétrons. Só que na camada eletrônica, nós só temos 2 elétrons na camada de valência. Então, nós vamos retirar 2 elétrons da camada de valência e o último que está faltando para completar o terceiro vai sair do nível mais energético. Então, como é que ficará a distribuição do íon trivalente? 1s2,
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, o 4s2 foi embora, e onde era 3d6, agora vai ter um elétron a menos, portanto vai ficar 3d5. Se nós somarmos, serão 23 elétrons, que é a quantidade de elétrons do íon ferro mais 3. Tudo bem? Então, esse é o íon trivalente. Lembrando que eles sempre partem do átomo neutro. Agora vamos fazer o exemplo de um ânion, que é o ânion do oxigênio. Então, o oxigênio tem número atômico 8. Sua distribuição eletrônica vai ser 1s2, 2s2 e 2p4. Então, a nossa camada de valência é 2p4 e, ao mesmo tempo, é o nível energético também. Como trata-se de um ânion bivalente, então a carga dele é menos 2. Isso significa que ele vai ganhar 2 elétrons. Então, nós vamos pegar o átomo neutro, vamos pegar a camada de valência e vamos somar 2 elétrons na camada aqui. Como ele já tinha 4, eu vou somar com 2. Então, o resultado final vai ser 1s2, 2s2 e o que era 2p4 passa a ser 2p6. Essa é a distribuição do ânion bivalente do oxigênio. Para finalizar, nós também podemos identificar um elemento na tabela através da distribuição eletrônica. Então, nós vimos que a tabela pode ser dividida entre metais e ametais. Nós temos famílias e períodos. E aí, nós também temos a divisão de acordo com o subnível. Então, observem que as duas primeiras famílias, 1A e 2A, vão terminar sempre no subnível S. Família 1 termina em subnível S1, família 2 termina em subnível S2. Já do lado direito da tabela, nós temos as famílias que vão da família 13 até a família 18. Então, aqui nós teremos elementos representativos, família A também. Todos vão terminar em subnível P, que são esses verdes. Então, a família 13P1, 14P2, 15P3, 16P4, 17P5, 18P6. Já aqui no meio onde estão os amarelos, são os elementos de transição externa. Todos vão terminar em subnível B. E aqui embaixo, separado nessas duas linhas, nós teremos os elementos de transição interna. Todos vão terminar em subnível F. Então, recapitulando, as duas colunas da esquerda terminam em subnível S, as colunas da direita terminam em subnível P, os elementos do meio terminam em subnível D e os que estão nas linhas de baixo separado terminam em subnível F. Como nós vamos fazer para identificar as famílias e períodos através da distribuição eletrônica? Os períodos são as linhas horizontais e eles vão ser identificados de acordo com a camada de valência. Então, o número de camadas que o elemento tem corresponde ao período. Se o elemento for representativo, que é a família A, eu consigo encontrar a família dele fazendo a soma dos elétrons da camada de valência. Então, o número total de elétrons na camada de valência corresponde ao número da família, seguido da letra A. Se o elemento for de transição externa, família B, e terminar em subnível D, a nossa regra vai ser sempre somar 2 unidades aos elétrons que estão no subnível D. E, por fim, se o elemento terminar em subnível F, é porque ele é da série do lantanídeo ou actinídeo. Portanto, ele sempre vai fazer parte da família 3 ou 3B. E aí o período vai ser 6 ou 7, dependendo da camada de valência. Vamos aos últimos exemplos? Sódio, a distribuição eletrônica dele está aqui. Percebam que ele termina em 3s1, portanto, 3s1 é a camada de valência e, ao mesmo tempo, é o nível mais energético. Então, nosso elemento tem 3 camadas, portanto, está no período 3. Isto é, encontra-se na terceira linha de cima para baixo da tabela. Por ter um único elétron na camada de valência, então, a família dele vai ser 1, ou, pela nomenclatura antiga, 1A, porque tem apenas um elétron na camada de valência. Já o elemento oxigênio, percebam que ele termina em 2p4. Esse é o nível mais energético e também corresponde à camada de valência, porque ele está na família representativa. Então, nós vamos ter 2 é a camada, então o período dele é 2, ele possui 2 camadas eletrônicas. E nós teremos
para somar os elétrons, 2 subníveis, subnível S e subnível P, totalizando 6 elétrons. Portanto, a família dele vai ser família 16, ou, pela nomenclatura antiga, família 6A. O próximo exemplo fala sobre o ferro. Então, observem que nós temos camada de valência do ferro 4s2, nível mais energético 3d6. Portanto, se a camada de valência é 4s2, o período dele é 4. Então, ele possui 4 camadas eletrônicas, está na quarta linha de cima para baixo. Como terminou em subnível D, então ele é elemento de transição externa. Então, a regra é pegar a quantidade de elétrons do subnível e somar 2. Portanto, 6 mais 2 vai dar a família 8. E para finalizar, nós temos o lantânio, cuja distribuição eletrônica está aqui. Observem que a camada de valência dele, que é o maior número, é o 6s2. Portanto, ele está no período 6, possui 6 camadas, sendo a contagem de cima para baixo, sexta linha. E ele terminou em subnível F. Então, aqui já temos uma regra fixa. Terminou em subnível F é um elemento de transição interna, tanto que ele está na série dos lantanídeos. Lantanídeo está no 6º período, actinídeo no 7º período. Por ter subnível F como terminação, ele obrigatoriamente está na família 3 ou família 3B. Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado. Muito obrigada, até a próxima e bons estudos!